Hoje a comunidade de vida, recebemos o nosso irmão Lino, que atualmente é trabalho. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos louvar a Deus e agradecer a oportunidade desse encontro, dessa egrégora, dessa energia que é possível que a gente faça troca assim. Eu espero que aquilo que vamos falar possa nos ajudar espiritualmente de alguma forma. Principalmente dentro de um planeta onde estamos assistindo tantas coisas que, de certa forma, desagradam um pouco. Por que não dizer, até metem dedo, né? Escolhemos como prova da questão 258, ou melhor, como tema, da questão 258, a escolha das provas. Eu vou ler essa questão para que a gente faça uma reflexão sobre ela. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, na questão 258, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Repetindo a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Alguém lembra de ter pedido alguma prova da qual está vivendo hoje? Alguém tem lembrança? Como eu não me lembro, pode ser que alguém tenha, por isso às vezes eu pergunto. Por que nós não lembramos? Será por que nós não lembramos? O Livro dos Espíritos, como o Novo Testamento, são obras escritas para o Espírito e não para o ser humano em si. Logo, quem solicitou essas provas, quem visualizou a necessidade de passar por essas provas, foi o Espírito. Inclusive, muitos de nós acham que está em nós. O Espírito está espiritando. O Espírito está ligado a um ser humano. Está ligado a uma mente humana criada para fazer as provas das quais ele, Espírito, vamos falar ele, né? Porque na questão 23 do mesmo livro, Kardec obtém a resposta de que Espírito é nada, e para nós, quem respondeu, o Espírito da Verdade é alguma coisa, portanto nós não temos ainda condição de entender o que é Espírito. Não vamos confundir com perispírito, tá, gente? Esse é o corpo, esse é o modelo organizador biológico que serve para organizar o animal, a parte animal, o homem, o corpo físico. Né? Então, por exemplo, quando um médium hoje vê, diz, eu vi o espírito tal. Na verdade, poderia até trocar o termo, porque ele está vendo o perispírito. O espírito é algo que não é possível humanamente ou mesmo mediunicamente visualizar.
Por quê? Porque para nós ainda nossa capacidade de entendimento do Espírito é nada. Mas espera aí então, é o Espírito quem pensa? Sabe que até pouco tempo eu pensei que era. Mas vejamos. A questão 459, estamos falando do Livro dos Espíritos, a base do Livro dos Espíritos. A questão 459, a pergunta que Kardec faz é se os espíritos têm alguma influência sobre nós humanizados. Os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e ações? Pergunta Kardec para os espíritos, né? Muito mais do que imaginais, frequentemente são eles que vos dirigem. Opa! A ciência também já está nos dizendo que a mente não produz pensamento, ela capta pensamentos. Já existe um segmento da ciência que está admitindo isso. Opa, então espera. Então, se o espírito está sobre o véu, e a consciência que eu tenho quando desperto não sabe o que é o espírito, ele está sobre o véu, significa que existe uma consciência criada para que você viva um determinado período como espírito, fazendo as suas provas. E dessas provas, quando falamos de bem e de mal, é você agir com amor ou sem amor dentro das provas que te ocorrem. Então vejamos, se o espírito escolheu que eu precisasse passar por um determinado problema de saúde mais grave, como prova para o espírito, eu humanamente, logicamente, qualquer um de nós diria, eu não quero isso. Porque a mente humana, ela sempre ela está preparada para viver eternamente, para tentar ser eterna, para não ter dores, para não perder, para ganhar, a maioria das vezes. Essa é uma programação da mente humana. Por isso, o que vai se dizer que o mal da humanidade é o egoísmo. Porque nós sempre vamos estar querendo uma posição de estar ganhando ou de ter uma fama, de não passar por dores. Verdade? Acredito que seja com todos nós. E quando eu digo que o espírito está sob o véu e que o humano é quem pensa, é pelo seguinte raciocínio. Uma pergunta que eu faço mais a vocês. Quem lembra do último personagem que seu espírito esteve ligado? Nós não lembramos, não é isso? Onde está? Não está. Existe um registro. Existe uma história que ele viveu. Mas ele não viveu. Isso que eu estou querendo alertar. A mente humana vai sempre querer prolongar a sua existência. E o espírito quer se ver livre dela para que ele possa ter oportunidade de vestir uma nova consciência dentro de uma nova realidade após aquilo que ele conseguiu nas provas que ele fez nessa edição. A prova é o amor universal. A dificuldade que nós temos de saber o que é amor. A humanidade ainda não sabe o que é amor. A humanidade como um todo não tem como saber ainda o que é amor. Por enquanto, o amor para nós seria respeito. Permitir ao outro ser, estar e fazer. Permitir ao outro que ele seja como ele é. Respeitar o outro como ele é. Isso é amar. Eu duvido que um amor desse não faça casamentos duradouros. Eu duvido que um amor dentro desses termos não faça relacionamentos duradouros de amizade. Duvido muito, porque você vai respeitar o outro. Você como cristão vai dizer, tá bom, se você quer a capa, eu vou também dar a túnica.
vai dar outra face? Ah, mas humanamente isso não é fácil. Dar outra face não significa bater não, tá, gente? Dar outra face, você pode interpretar, por exemplo, como doar a razão. Eu estou certo, mas, aliás, falar em certo, quem daqui acha que está errado? Vocês entenderam que cada um tem seu certo, que cada um tem suas verdades? Essa é uma outra característica da mente humana. Por que Kardec não tratou disso? Porque na época tinha Freud fazendo isso. Ele não quis se meter na parte mais científica que Freud estava cuidando. Mas vocês podem perceber que nós precisamos voltar a ser espírito. Essa coisa do medo, de querer um lugar no nosso lar, de querer um lugar, um bom lugar, como eu, Milton, não é atrativo para o espírito. Não é um atrativo. A prova é do amor universal. É você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós acabamos de dizer que Deus nos permite escolher as provas. E nisso consiste o livre-arbítrio. Eu estou cansado de dizer, às vezes, para os irmãos e irmãs, o ser humano não tem livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero, da minha vida eu que mando. Beleza. Você acha? Então vamos pegar assim os que têm um pouquinho mais de idade aqui. Vamos ver quantos projetos e quantos sonhos ficaram para trás, fora daquilo que ele gostaria que tivesse sido. Quando a gente reencarna, a gente não é mais o Milton. A gente não é mais o seu Carlos. A gente já é espírito. Espírito não significa perder o corpo. Nós podemos perder o corpo e continuar humano por um bom tempo, desde que as posses, paixões e desejos não sejam eliminadas. Quer dizer que eu não posso mais ter as coisas? Não estou falando disso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Você vai ter aquilo que você precisa para as suas provas. Foi uma escolha. Só que não foi o ser humano quem escolheu essa prova. O ser humano vai viver as provas e vai dar provas através dos ensinamentos dos mestres que ele ama a Deus acima de todas as coisas. No nosso meio, no meio espírita, no meio movimento espírita, porque não é bem o que diz o livro dos Espíritos, nós deixamos um pouco Deus de lado. Nós nos apegamos muito nos protetores, no anjo de guarda, no meu mentor, os espíritos amigos. Mas, meus irmãos, ninguém faz nada por si só. Vocês já pensaram se cada uma das mentes dos 28 bilhões de espíritos ligados à Terra, que são 4 vezes mais do que nós temos encarnado, vocês já pensaram se cada um decidir fazer aquilo que ele quer, o que vai acontecer? Então, gente, existe uma inteligência suprema, isso está na primeira questão do livro que nós estamos citando. Existe um Deus que é superior a tudo. Esse Deus é a causa primária de todas as coisas. Esse Deus é a inteligência suprema e sabe avaliar com justiça, com amor, aquilo que cada um de nós precisa. Justiça perfeita, porque ele não é justo, ele é a justiça, a própria justiça é Deus. Então, se alguém adoeceu, partiu, morreu, gente, vamos respeitar, não vamos questionar a Deus. A questão é 153, eu estou falando isso porque é isso que se ouve dos nossos
companheiros de caminhada. E eu já estou convicto, ao estudar esse livro por uma quinta vez, e agora com o apoio de um médico, de que nós precisamos rever algumas coisas. Não é mudar nada, é só rever alguns detalhes. O ser humano quer ficar eterno. O Milton tem desejos, eu não tenho mais. Vamos citar alguém que ainda pense da maneira em ser eterno, o eu humano ser eterno, mas ele não é eterno. Isso é uma edição. Isso é um personagem. Isso é uma criação para viver provas no mundo material, que mais tarde nós vamos descobrir que de real não tem nada. Isso é uma ilusão, completa ilusão. E aí nós vamos nos apegar a essa trama que foi montada, vamos nos apegar a isso, e vamos brigar, e vamos morder, e vamos guerrear, e vamos caluniar, e vamos etc, etc, odiar, acho que já falei, vamos guerrear de uma maneira com o outro, sem perceber que nós fomos colocados em teste, numa trama montada, que daqui a alguns séculos não vai valer nada. Por isso não julgar, por isso amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não temos mais nada para fazer na terra, a não ser amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Deus. Não há mais nada a fazer. Esqueçam qualquer outra coisa. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não trai, quem ama, ama. Eu estou falando amor dentro do conceito que eu acabei de citar. Respeito. Respeitar o outro. Permitir ao outro ser, estar e fazer. Porque como nós acabamos de ver na questão 459, nós recebemos os pensamentos. Então, cada segundo Deus está nos perguntando uma coisa. Está nos oferecendo a oportunidade de olhar para alguém e fazer um julgamento. Ou não é? Ou não é assim? Quem daqui precisa fazer uma concentração para vir um pensamento? Ou vocês não perceberam ainda que ele vem sem que você chame, sem que você peça, sem que você diga? De repente, do nada, você entra numa questão, num assunto que não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo ou pensando naquele momento? Porque existe um grupo no universo de espíritos que cuida exclusivamente dos pensamentos humanos. Assim como tem aqueles grupos que cuidam do vegetal, do mineral, do animal. Tem o que cuida do corpo humano, tem o que cuida dos pensamentos humanos. Que o pensamento, a mente é a prova do espírito. A mente, gravem isso, gente. A mente humana é a prova do espírito. A mente humana sugere egoísmo, sugere julgamentos. A mente humana faz sugestões. E aí, lá no começo, quando os budistas lá atrás começaram a fazer meditação, que hoje tem um leque enorme de coisas modernas, que não falo disso. Meditação não é... meditação é pensar o pensamento. Opa, pensamento, o que é isso? Não. Opa, isso é contra os mestres, não sei, não devo. Isso a gente já faz meio que inconscientemente, sem ter essa regrinha que eu estou falando. Faz ou não faz? Quantos pensamentos nos vêm que não são condizentes com a atitude cristã? Mas é isso aí. Então, de agora para frente eu vou me arrumar, eu não vou mais pensar bobagem. Não tem. É tempo perdido. É tempo perdido. Por quê? Porque essa é a prova. Essa é a prova. E ainda mais, tudo aquilo que acontece como ação
é Deus quem permite. Seja que tipo de ação que vocês imaginarem. Porque, afinal de contas, Deus é a causa primária de todas as coisas. Sem a permissão de Deus, nada acontece. A questão 258a começa assim, ó. Nada ocorre, a pergunta, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então nós ainda queremos às vezes achar que uma guerra, se você for na internet hoje, muita gente dizendo assim, Alepo, meu Deus, até quando? Nossa Senhora, se essa criatura que escreveu isso soubesse a gravidade de questionar Deus, onipotente, onipresente, onisciente, talvez não fizesse. Ah, mas então endureça o coração. Não é disso que eu estou falando. Não vou endurecer o coração, não sentir uma emoção negativa pelo sofrimento alheio. Não é isso. Mas cuidado quando se coloca o nome daquele que é a causa primária. E cuidado com a escolha das provas, eles não nasceram lá por acidente. Eles não nasceram lá por acaso. Eles não estão vivendo isso por acaso. Um Deus onipotente, onipresente, onisciente vai permitir que o homem cometa injustiça com o irmão dele, com o filho, outro filho dele. Primeiro, tá, gente, que um dia, quando nós amadurecermos espiritualisticamente falando, morte é coisa para ser humano, né? Morte é coisa para ser humano. O espírito não morre. O que vai te manter humano durante um bom tempo pós a perda do corpo físico é os teus apegos. Ai, meu filho, ai, meu marido, meu carro, a conta que ficou para pagar. Entenderam? Isso é que vai te prender humano. Isso vai te prender humano. Aí, você fica onde? Não foi à toa que o Kardec falou? Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência. Quando é que você pode começar uma nova existência? Quando você, espírito, um dia nós vamos descobrir que nós somos espíritos e não humanos. Humano é uma condição que o espírito está vivendo agora. Então, quando eu, humano, me souber espírito, eu vou saber que a morte não existe. O ser humano precisa morrer. Porque se ele não se desapegar a ponto de sair daqui como um Chico Xavier, que só pediu o boné quando chegou lá, e depois já percebeu que ele não precisava mais daquilo, nem daquilo ele queria, é que as coisas da terra para ele não faziam nenhum sentido. Então, bom, agora vamos olhar para lá, em vez de olhar para lá. Né? Não tinha apego. Aí logo consegue se desfazer da consciência humana, que foi criada especialmente para aquela edição. Uma vez que não se consegue porque ficou apegado, e vem na sessão mediúnica e chora, diz que não deu, e quer ver a família, e volta para lá, e quem não acredita fica em volta da igreja, em volta de casa. Vocês não pensam que tem 3 ambientes na espiritualidade, né? Isso aqui é um mundo espiritual. A Terra é um mundo espiritual. Aqui o espírito está tudo no mesmo ponto. Lá em cima, cá embaixo. Jesus mesmo diz, não tem lá embaixo nem lá em cima. O reino de Deus está dentro de ti. Aonde que está? Consciência.
Aí tu sai daqui pensando num umbral lá, tu vai achar. Mas quem te levou lá? Consciência. Vocês lembram do filme onde o André Luiz já estava bem, já estava no nosso lar, tinha se livrado do umbral, de repente permitem a ele, depois de 11 anos, voltar, fazer a visita em casa. Aí ele percebe a esposa, o companheiro. Vocês notaram que ele se revolta, não gosta da coisa e vai parar no umbral e volta? Lembram disso? Por que isso acontece? A consciência dele levou ele a voltar lá. Nós somos consciência. Entenderam? Então, por isso, o trabalho da reforma íntima é amar a Deus sobre todas as coisas, é desapegar disso aqui. Jesus fez isso. Mahatma Gandhi, Madre Teresa, os grandes espíritos que pisaram aqui fizeram isso. Não quiseram saber de coisas materiais, para eles nada valia. Vocês podem perceber. Não tinham apego material nenhum. Eles sabiam que ao desencarnar, aliás, também outro detalhe, assim, ó, fulano desencarnou, o João desencarnou, o João não desencarna, o João morre. O espírito precisa parar com isso. Quem desencarna é o espírito. Não é verdade? Pois o João é carne, ele vai desencarnar. Ele sofreu uma falência física. O corpo não funciona mais. Então, gente, quando não se consegue fazer esse trabalho na Terra para chegar pós-desencarne, logo em seguida se ver livre dessa consciência humana, aí é feito isso de uma forma mecânica, vamos chamar assim. Como nós vamos aqui no hospital extrair lá alguma coisa que está em nós que não está bem, uma glândula, alguma coisa que não está boa, né? Um tumorzinho, aí extrai e aí vai em espírito começar a se programar, estudar, ver qual é a sua situação, para daí envergar, ou melhor, para daí ir viver um novo personagem, sabe-se lá em que mundo. Certo? Então, o trabalho é desapego das posses, paixões e desejos. Posses, paixões e desejos. Não significa não ter nada, que não se deve ter nada. É como você vive com aquilo que tem. É não deixar que as coisas sejam teu dono. As coisas são de Deus. Nós somos dono de nada aqui. Ou alguém se acha dono de alguma coisa? Claro que perante a justiça da terra, nós precisamos ter um documentinho para provar alguma coisa que é teu e é meu, né? Até pela própria natureza do ser humano, né? Mas no fundo, nós não somos dono de nada, nem mesmo do nosso corpo. E às vezes queremos ser dono da nossa mulher, dono do nosso filho, dono, eu quero assim, eu quero assado, dono da verdade. E o trabalho de reforma íntima é amar a Deus sobre todas as coisas e despossuindo. Para que quando nós tenhamos que voltar, porque eu não acredito que aqui alguém vai ficar para a semente, né? Quando nós temos que voltar, a gente possa logo se ver livre e levar o mérito de ter despossuído na matéria e não depois de voltar. Vou apresentar, já que estamos na semana de Natal, e é um costume meu também, às vezes, cantar uma musiquinha. Então eu vou apresentar umas duas músicas. Eu espero que isso não é uma receita de reforma íntima, mas eu penso que seja um consolo, no sentido de saber que o eu espiritual escolhe as provas que vai passar. Então para de reclamar. Para de dizer que tu é infeliz, por favor. Para de dizer que as coisas não funcionam bem para ti. Diga a Deus que você aceita aquilo que foi combinado para viver como prova, mas amando, não murmurando. Aliás, isso está em diversas partes do Evangelho. Não devemos murmurar, não devemos reclamar, devemos renunciar de certas coisas para o bem do Espírito. Acho que dá de fazer. E com certeza eu acredito que assim a gente sai da roda de encarnação mais cedo. Porque reencarnação é sinônimo de amor e dor.
assumiu uma consciência humana, assumiu um corpo de carne. Resultado, como diz o próprio Kardec aqui no Livro dos Espíritos, vicissitudes. Você vai viver alternâncias. Hoje está bom, amanhã já deu um ventão, e acabou o dinheiro, e deu dor de barriga, festinha, alegria, tristeza. É isso. E temos que saber viver as vicissitudes. Fazer um louvor a Deus, não esquecendo, logicamente, dos nossos irmãos espirituais, encarnados, desencarnados, né? Para quem nós devemos respeito, carinho e amor. Mas sempre, quando peço algum tipo de ajuda, que eu já não gosto mais de pedir algum tipo de ajuda, eu acho que eu chamaria Deus do desatencioso. A gente pede muita coisa. Chamaria Deus de desatencioso. Não precisa se preocupar. Jesus falou muito claramente, quando pediram para ensinar a rezar. Deus sabe daquilo que você precisa. Pode rezar em silêncio, pode orar em silêncio. A maior oração é amar a Deus. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Louvado seja sempre o nosso Deus. E agora, para uma homenagemzinha ao Natal, que a gente não pode deixar em branco, né? Estamos na semana do Natal, onde muitos têm Natal sem críticas, é lógico, de Papai Noel, outros têm Natal de Jesus, né? Então, um Feliz Natal para todo mundo. Isso aí é uma coisa que nós precisamos preservar, esse espírito, pelo menos, do Natal, precisa acontecer, né? Dentro de um fundamento espiritualista, espiritualista. Essa tese, né, vamos cantar, né? Quero ver você não chorar, não olhar
se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Feliz Natal, minha gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.